Bem-vindos ao nosso encontro sistêmico dessa quinta-feira. E o tema da nossa prática apareceu no nosso encontro passado, que veio uma necessidade da gente trabalhar o desapego. Então vamos nessa. Eu preparei para vocês algo bem especial hoje para a gente mergulhar no desapego. Afinal de contas, muitas de vocês que estão aqui, nossa, estou sentindo uma pressão hoje. Muitas de nós que estão nessa caminhada de autoconhecimento e desenvolvimento, chega num ponto que o próximo passo é soltar. Soltar essas histórias que a gente vem ressignificando, liberando, revivendo, olhando de vários prismas. Chega um momento que o próximo passo é o soltar isso. E muitas vezes esse soltar, ele precisa de um confiar para que a gente solta. Sabe aquele dilema do Tostines, que a gente não sabe quem vem primeiro, se é o confiar para soltar ou se é o soltar para confiar? É exatamente isso, tá? Então, a gente, o desapego, ele está diretamente relacionado a esse soltar, que está diretamente relacionado ao confiar, certo? Então, vamos lá para a gente começar. Pergunta número um, para a gente trazer aqui à tona, né, conteúdo para a gente mergulhar todo mundo junto aqui na nossa prática. O que ou quem você sente que está difícil de soltar neste momento da sua vida? Pode ser o quê? Pode ser um contexto, pode ser uma emoção, pode ser um sentimento, pode ser uma memória, pode ser uma história, pode ser uma situação, pode ser uma pessoa. O quê? Ou quem você sente que está difícil de soltar neste momento? Zena, tô vendo fumacinha saindo aqui da tela. Vamos lá. Posso passar para o número dois? O que você acredita que perderia se deixasse ir essa situação, essa pessoa, esse contexto, esse sentimento, essa emoção, essa mágoa, esse ressentimento, o que quer que seja aí? O que você acredita que perderia? Para quem está chegando, o que que eu vou fazer? Eu vou ir digitando as perguntas aqui no chat, tá bom? Número 3. Posso? Qual medo? Lembra que eu falei da relação do desapego com o medo? Existe uma relação direta entre se sentir apegada e o que está por trás do não conseguir desapegar, né? De segurar. Pode ser que seja um medo. Que medo é esse? Qual medo aparece quando você pensa em viver sem esse vínculo, sem essa história, sem essa memória, sem esse sentimento, sem esse contexto, sem esse objeto, sem esse padrão? Qual medo vem? E olha, quando eu faço essas perguntas, não é para ficar pensando muito, fritar, é a primeira resposta que vem, tá? Show, Pamela. Posso passar a próxima? O que você já tentou para soltar isso aí? O que você já tentou? E o que você imagina ou acredita que impediu você de soltar?
Hum, Coloquei um, dois e três. Aí, vou para a próxima. Ó, essa daqui é importante. Qual parte sua, qual aspecto seu, qual parte ainda espera receber algo desse apego? Amor, validação, segurança, pertencimento, reconhecimento, qual parte? O que que essa parte que está apegada espera ainda receber? Repito, vou escrever aqui, tá? Eu faço as perguntas, depois eu releio e aí vou mudando as palavras ou incrementando alguma coisa, mas tá aqui no chat, tá? Qual parte sua ainda espera receber algo? Agora vamos para a última. Se você se permitisse liberar esse apego, me liberei disso que eu tô segurando há anos. Que espaço, liberdade ou novidade você gostaria de criar na sua vida? Ó, Pamela, depois me dá um oi, tá? Que eu mando. Como assim? A seis? Vamos lá. A seis? Ó, eu acho que é número seis, tá? Se você permitisse liberar, ó, liberei esse apego, liberei disso que eu tô agarrada. Abriu um espaço, né? Quando a gente libera algo, abre-se um espaço. Que espaço é esse? Liberdade ou novidade que você gostaria de criar na sua vida? Vou melhorar a pergunta. Do que você gostaria de preencher? Com o que você gostaria de preencher? Ficou mais claro? Ó, vou colocar aqui. Com o que? Show. Você gostaria de preencher? Maravilha? Vamos lá. Aí, eu separei algo aqui legal, tá? Eu separei o que eu venho mapeando de causas que contribuem para que a gente continue apegado. O que que contribui, né? Para que a gente ainda continue apegado, segurando esse algo aí, que mesmo quando a gente sabe que não tá bom mais, que já não tá jogando a favor da gente, né? A primeira causa que eu percebi foi a questão do medo do vazio e do novo. Como assim? Mesmo que situações dolorosas ou limitantes, elas podem parecer, entre aspas, mais seguras do que o desconhecido. Olha aqui, que coisa, o efeito disso enquanto programa da nossa mente. Mesmo que não esteja legal, mesmo que a gente percebe que não está mais fazendo sentido para essa nova versão da gente, com essa idade que a gente está agora, a gente prefere inconscientemente, tá, gente, rodar, continuar apegado a isso, porque transmite uma ilusória sensação de segurança em relação ao novo, ao desconhecido, tá? E tem uma questão, muitas vezes, identitária. Lembra que eu falei no encontro passado da, da percepção de quando a gente vive algo, olha muito para aquilo, é como se aquilo fizesse parte da nossa própria identidade, da constituição do que a gente é, do que a gente acha que a gente é, né? Na real.
do que a gente acreditou que a gente acha que a gente é. Olha olha o efeito disso. E aí a gente olha para aquilo e o que que eu vou virar se eu liberar aquilo? Se eu realmente viver sem aquele vínculo, sem aquele objeto, sem aquele hábito, sem aquele padrão, tá? A segunda grande causa que eu percebo, a crença de que vai melhorar ou mudar. Sempre assim existe uma esperança de que se eu insistir mais um pouquinho, as coisas ou as pessoas vão se transformar. Isso é muito da mulher, tá? É muito da mulher. A gente aprendeu isso. Peraí, esse relacionamento vai melhorar. Espera mais um pouquinho aí. Ah, não, peraí. Respira, vai melhorar, né? Isso até um mantra parece que foi passado. Que a gente, não, não, calma, isso vai melhorar. E a gente fica ali, né? Naquela que é uma forma de pensamento, um padrão de pensamento, de que se a gente insistir, a coisa vai melhorar, as pessoas vão se transformar, e a gente vai alimentando durante anos, décadas e décadas, expectativas e frustração, expectativa, frustração, expectativa, frustração, expectativa, frustração. Hoje, numa conversa num grupo com meus irmãos, foi engraçado. Enfim, eu mandei para eles um meme que diz assim: expectativas foram criadas, estão tão criadas que como é que é? Expectativas foram criadas. Peraí, deixa eu até ver. E são tão criadas que elas já estão até morando sozinha. Elas se independeram. Elas foram tão criadas que elas já até adulteceram as expectativas. Né? Então, assim, é muito sério essa estrutura de pensamento que a gente fica rodando. A outra terceira grande causa é, são os laços emocionais e memórias. O que que significa isso? Relações, situações, objetos que carregam histórias, que representam histórias, afetos, lembranças, que misturam com sofrimento. Quando a gente abre mão, né, em parte é viver um luto dessas memórias. Quando a gente desapega, a gente solta, é comum a gente viver. Saúde, Leila, a gente viver um luto, a gente experienciar um luto. Imagina, eu tô estruturada de um jeito. Com aquele relacionamento, com aquele hábito, com aquela mágoa, com aquele ressentimento, com aquele medo, com o que quer que seja, com aquela situação, com aquele padrão comportamental. E aí, de repente, eu libero isso, eu solto isso. A gente está falando de algo estrutural. Eu experiencio o luto disso, dessa estrutura. Quatro, padrões familiares e sistêmicos. Muitas vezes, inconscientemente, a gente repete modelos de apego. Ai, Roberta, mais essa, né? Apego herdado dos que vieram antes. Sim, apegos aprendidos da família, da mãe, do pai, dos ancestrais que não soltaram perdas, não deram a Deus ou confundiram amor com sacrifício. E aí, quando existe essa confusão de amor com sacrifício, que é outra coisa que lasca o relacionamento das pessoas, e é muito comum, inconscientemente, as pessoas associarem amor com sacrifício. Ela me ama. Eu vejo o amor nela quando ela se sacrifica. O lindo amor sacrificante das mães, que deixam de fazer, de viver a própria vida, biriri, 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 por amor aos filhos. E aí todo mundo exalta esse padrão de servir destrutivo. O amor da mulher para com o seu relacionamento, de que ela se lasca,
mas é no se lascar que eu reconheço o seu amor. Aí, ó, eu reconheço, ó lá, quando eu tô ali, e isso é muito mais comum, porque isso não é só sistêmico familiar, isso é religioso, é uma crença que advém de muitas religiões. Por amor a nós, Jesus se sacrificou para liberar a gente. E a gente vive aprisionado. Eu não entendo essa conta. Não fecha, sério. Por que que a gente não vive com liberdade? Já que por amor a gente, Jesus se sacrificou, por que que a gente insiste ainda a viver em sacrifício, se ele não sacrificou já? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas isso também é uma outra conversa. Coitado de Jesus. Sério mesmo. Coitado de Jesus. É... Jesus amado. Soltaram fogos aqui que eu levei um susto. Vocês ouviram? Não? Ai, que bom. O microfone desse computador é muito bom. Mas foi um negócio assim. Vamos lá. Medo de romper lealdades invisíveis também. Se a gente deixa para trás um vínculo que pode ser sentido, a gente experienciar como se eu estou deixando para trás isso, como se eu estivesse traindo o meu próprio sistema familiar, traindo os valores familiares, a promessa silenciosa de repetir histórias do passado. E a número 7, uma autoproteção contra a dor. Como assim, Roberta? O apego ele funciona como uma defesa. Presta atenção, como uma defesa contra o sofrimento maior do abandono, do fracasso ou do sentimento de rejeição. Ele funciona como uma grande defesa. Então, pensa comigo. O apego, quando a gente se vê apegado a algo, percebe a intenção positiva dele. Normalmente, a intenção positiva dele perpassa por proteção, por segurança, para que a gente não acesse memórias de sofrimento, de dor. Faz sentido? Show. Então vamos lá. Eu acho que já está suficiente para gente. Foi raio, Isabela? Pareceu. Foi forte aqui, caiu aqui pertinho no Flamengo. Aí em Niterói também, então, foi um estrondo, né? Tá, muito bem. Vamos nessa? Eu vou ligar nossa música aqui. Começam a se organizar aí na casa de vocês, encontrando uma posição confortável. Liguei o som. Como é que tá a musiquinha com a minha voz? Não concorre? Ok, muito bem. Vão se sentando numa posição confortável, encontrando um lugar aí na sua cadeira, sempre sentada. Isso mesmo, muito bem. Quando você encontrar uma posição confortável, aí talvez uma vontade imensa de fechar os olhos pode surgir em você. Ao fechar os olhos, perceba o que, o que neste momento está se movendo aí dentro. Quais são os pensamentos?
que vêm e vão. As sensações e as percepções do corpo. Talvez agora você possa levar sua consciência para o centro do seu peito. E no centro do seu peito, você encontra uma porta com uma fechadura em que só você tem a chave. E você abre essa porta com a sua chave e se depara com uma escada segura, confortável. Uma escada que desce e você pode levar algo ou alguém com você para descer essa escada no seu tempo, no seu ritmo. E essa escada, ela vai te levar a uma situação, a uma pessoa ou a um sentimento do qual você sente dificuldade de soltar. E talvez você perceba que quanto mais você desce, mais para dentro você vai indo. Isso mesmo. Muito bem. Até que você passa a descer os 10 últimos degraus dessa escada. Desce o 10º, o 9º, o 8º, o 7º degrau. Você percebe que vai indo mais para dentro. Desce o 7º, o 6º e o 5º degrau. Talvez você possa perceber que o seu estado de relaxamento se aprofundou ainda mais e mais. Desce o 3º, o 2º e o 1º degrau. E talvez você se perceba agora profundamente relaxado, conectado. Agora, a sua mente inconsciente pode te dar um presente. Ela pode te dar um local para aumentar ainda mais a sua segurança e o seu bem-estar. Imagine, visualize as cores, os cheiros,
os sons, todos os detalhes deste lugar. Isso mesmo, muito bem. E se algo lhe chamar a atenção, dê um foco especial a isso. E talvez você possa escolher um local aí para se acomodar confortavelmente e em segurança. Isso mesmo, muito bem. Traga agora à sua mente uma pessoa, uma situação, ou um sentimento que você sente dificuldade de soltar. E talvez você possa perceber isso no seu corpo quando você pensa nisso. O que se move aí dentro? Onde aperta, onde dói, onde pesa, onde tensiona. Talvez você possa visualizar, imaginar esse apego, essa dificuldade de soltar como um objeto. Se esse apego, se essa dificuldade de soltar fosse um objeto, que forma ele teria? Que cor ele teria? Que textura ele teria? Qual temperatura ele teria? E imagine, visualize esse apego, essa dificuldade de soltar esse objeto como algo, como um fio que liga você a esse vínculo, seja a pessoa ou contexto, e observe o que ele representa para você. Ele representa amor, ele representa medo, segurança, saudade, reconhecimento, proteção, pertencimento. O que é que ele representa hoje para você?
E talvez você possa reconhecer com carinho que esse apego já cumpriu um papel importante na sua vida. E você possa dizer mentalmente para ele: eu reconheço o valor desse vínculo, o quanto me ajudou, me protegeu ou me preencheu até aqui. E talvez você possa visualizar o que existe do outro lado desse apego. Experimenta ampliar o seu olhar, enxergar além. Talvez um espaço desconhecido, vazio ou silencioso. Experimente ampliar esse olhar para isso que se encontra além e percebe o que se move no seu corpo. Respire e permita sentir, seja o medo, o receio desse desconhecido, desse vazio, desse silêncio, sem tentar fugir. Simplesmente respira nisso. E talvez você possa imaginar, visualizar aos poucos, você soltando esse fio ou objeto, cortando esse fio e devolvendo à pessoa, a situação ou ao passado. O que pertence ao outro. E mantendo os aprendizados que você teve. E talvez você possa dizer internamente: eu agradeço pelo que eu vivi, pelo que eu recebi, e me autorizo e me permito soltar o que não faz mais sentido. E abrir espaço para o novo entrar na minha vida. Eu me autorizo a soltar o que não faz mais sentido e abrir espaço para o novo entrar na minha vida. E perceba o que se move agora em você.
Perceba também que você não está sozinho. Perceba a sua força e a sua confiança em si mesma. E quando você sentir, movimente suavemente o seu corpo. Faça umas inspirações profundas. E no seu tempo, vai abrindo os olhos, trazendo paz e leveza para o momento presente. E quem desejar compartilhar uma palavra, uma frase nos comentários, fique à vontade.